Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do OSC Cybercast, o nosso podcast voltado para a segurança da informação e privacidade. Estamos em outubro, mês que a gente comemora aqui a segurança da informação, e a ideia é que a gente traga conteúdo que possamos utilizar tanto na nossa vida pessoal quanto aqui na empresa. Teremos como apresentadores mais uma vez Renato Sobral, que é o nosso responsável por segurança da informação na OSC, e Dailson Martins, que é o nosso coordenador de segurança da informação. Teremos 3 convidados muito especiais que vão trazer bastante conteúdo interessante para a gente tornar a nossa vida muito mais segura e consciente no tema de segurança da informação e privacidade. Espero que aproveitem todos os episódios. E vamos lá para mais um OSC Cybercast. Nesse episódio do OSC Cybercast, vamos falar com Rafael Perucchi, que é o arquiteto de vendas para a América Latina da KnowBe4, empresa líder na parte de treinamentos e conscientização em segurança da informação. Rafael vai conversar aqui com Renato Sobral e Dailson para falar sobre como criar um ambiente consciente e proativo de segurança da informação na empresa. O que significa ter uma cultura de segurança hoje? Rafael, né? E estamos hoje com o Rafael e o Renato. Do começo, o que é ter uma cultura de segurança? Definição é interessante, né? Se a gente for definir cultura, a gente vai falar sobre crenças, costumes, valores que são compartilhados. Se a gente trouxesse para a segurança, são crenças, práticas, costumes, valores que vão afetar a segurança de um indivíduo, de um grupo, no caso da cultura, né? Para a gente conseguir criar esse comportamento seguro dentro das organizações. E correndo o risco de me adiantar muito no tema, né? Mas tem aquela questão do produto do meio, né? Quando você tem uma cultura já estruturada e você traz uma pessoa de fora para dentro, é muito natural que a pessoa entre dentro daquele ambiente e absorva aquela cultura, né? Então, acho que o sucesso de uma cultura é bem evidenciado com isso. A pessoa vem de fora, ela abraça aquele comportamento. Eu acho que tem, na questão da cultura de segurança da informação, tem um desafio grande, que é você trazer a cultura de segurança, principalmente nas empresas que têm uma cultura empresarial muito forte. Vamos dar o exemplo do nosso caso da Odebrecht, que é uma empresa que assim, tem uma cultura muito forte. Muito tradicional também, né? Muito tempo. Muito tradicional, uma empresa muito antiga, e você trazer a cultura de segurança. Então, aí que nem o Perucchi falou, vem a questão, cultura, né, hábitos, crenças e tudo mais. O hábito, criar o hábito da segurança dentro daqueles hábitos que já estão criados da cultura da empresa. Então, é um pouco sobre isso. Às vezes acaba confundindo, né? Você tem, por exemplo, uma cultura que já vem pela empresa já ter um processo de história muito longo. Então, eles já existia essa cultura e ela vai se ajustando, né? Conforme as pessoas vão chegando, eles vão ajustando para que isso forme, de fato, algo que seja consolidado, né? Então, teoricamente, a gente está pensando na consolidação. Falando também sobre isso, né? A cultura ela está muito ligada hoje com as empresas. As empresas elas já possuem uma cultura de segurança que já está, em alguns casos, já está estruturado, já está pronto. Mas como a gente traz isso por uma organização, também pensando nas famílias, né? Ou seja, para os familiares, né? Que estão ali fazendo parte desse processo cultural. Como é que a gente consegue fazer essa troca, né? Trazer um pouco disso também para as famílias? Acho que começa no indivíduo, né? E à medida que você incorpora aquilo para você como um valor de vida mesmo, né? A gente falou sobre a cultura organizacional, né? Você começa a viver aquilo dentro do corporativo porque você talvez seja obrigado a fazer aquilo. Mas quando você rompe essa barreira e começa a perceber, puxa, é legal eu me comportar dessa maneira, eu ter essas preocupações com relação à privacidade dos meus dados, né, das minhas informações. Eu não quero meu filho falando para qualquer um na rua, oi, meu nome é fulano, eu estudo na escola XYZ, né? Então, são todos coisa de cultura da gente começar a perceber, talvez dentro do ambiente corporativo, e romper essa bolha e perceber que tem valor para fora também, né? É interessante que você falou da cultura dentro do ambiente corporativo, você já ter uma cultura muito forte, como é o caso da Odebrecht, por exemplo, né? E trazer a cultura de segurança como se fosse uma segunda cultura, você acaba vendo o choque ali, né? Uma briga. Então, não dá para ter isso como culturas paralelas. Você tem que, de alguma forma, incorporar isso
na sua cultura organizacional. E eu acho que isso vale para a vida também. Então, se você traz a segurança como uma coisa de fora que está te impedindo de fazer o que você quer fazer e não facilitando e protegendo aquilo que você quer fazer, talvez haja uma resistência, né? Mas quando você incorpora aquilo e entende o valor, você acaba vestindo aquilo e é natural, de novo, o produto do meio, né? Que os teus filhos, a tua esposa, a tua mãe, tua avó, tua tia que manda spam do WhatsApp para você, começa a se comportar de maneira segura também. Eu acho que nessa questão do conflito da cultura empresarial com a cultura de segurança, normalmente quando você tem uma cultura empresarial que é mais permissiva, né, nas questões de segurança, para você trazer e apertar um pouquinho mais esse parafuso, eu acho que é importante você trazer o lado pessoal também, né? De botar aquela consciência de que, poxa, olha só, você faz isso aqui, você fornece a sua senha do banco para qualquer um? Não, né? Então por que você vai fornecer a sua senha a senha da empresa para outra pessoa? Né? Então eu acho que ajuda a quebrar essa barreira da cultura corporativa com a cultura de segurança, você trazer um pouco do que é o pessoal, né? O que você faria? Pensa do lado pessoal. Quando você for fazer alguma coisa na empresa, poxa, será que na vida pessoal eu faria isso? Eu acho que ajuda um pouco na hora de você tentar conscientizar as pessoas, porque realmente acaba ficando aquela coisa de que, a área de segurança da empresa não deixa eu fazer nada, né? Mas, veja só, você também não faria isso na sua vida pessoal, né? Então, eu acho que o desafio é esse, e trazer o lado pessoal para o que você faz na empresa ajuda um pouco Acho que a gente chegou até a falar sobre isso em algum painel, né? Exatamente sobre isso. Mas pensando da estrutura de valores, né? Então, a segurança ela tem um valor que é manter os dados seguros, manterem as pessoas seguras. Como que a gente consegue, nesse cenário, onde a gente precisa ter regras, né? Nós precisamos ter situações onde a gente tem que, às vezes, bloquear em algum caso, um acesso a um site, ou um acesso a algum tipo de recurso. Como é que a gente consegue trazer isso para que isso não seja uma regra, que não seja algo que só traga bloqueios, mas algo que seja, de fato, efetivo e que isso valorize, né? Do ponto de vista estrutural da companhia, que isso tenha um valor que a gente possa, olha, não é só regra, isso é bom, tanto para a empresa quanto para o colaborador. O que a gente tem que levar como conscientização para a implementação da cultura e tudo mais nessa linha que você está falando, é fazer com que as pessoas, os funcionários, eles tenham a dimensão de que aquilo tem que ter regra, óbvio. Na nossa vida cotidiana a gente tem regra para tudo, né? Conversão no trânsito, farol vermelho, mas são regras, né? Você não pode olhar uma placa pare e passar direto, né? São regras. A gente tem regra e a gente tem regra dentro da empresa também. Só que na hora de você colocar essas regras em prática, principalmente quando você bloqueia a pessoa de fazer alguma coisa, ela na casa dela ela consegue acessar um determinado tipo de site, e por que na empresa ela não consegue? Tem que conseguir, o objetivo nosso é passar a dimensão do risco que isso representa para a empresa, né? Em termos do risco de imagem, se fala muito do risco financeiro e às vezes é muito difícil na área de segurança a gente conseguir mensurar a perda financeira, né? A menos que seja, principalmente no nosso segmento de construção civil, no segmento de varejo, você até consegue, poxa, se o nosso site de e-commerce ficar 2 horas parado, você faz a multiplicação ali do faturamento por hora, você já sabe. No nosso segmento é um pouco mais difícil. Mas aí tem o lado também, não só da questão da perda financeira da empresa parar em algum momento, mas a questão reputacional, né? Então tem que conscientizar as pessoas desses riscos que atitudes inseguras causam para a empresa, né? O que o CPF pode causar para o CNPJ, né? Então tem regra? Tem que ter regra, mas é conseguir conscientizar por que dessas regras e qual o risco a quebra dessas regras representa para a empresa, né? Em termos financeiros, em termos de imagem, enfim. É que não é só regra por regra, né? A regra não existe só porque ela tem que existir, ela existe porque tem algo que precisa ser feito, né? E com as regras a gente acaba conseguindo isso. Quando a gente fala de criamos ali uma estrutura que gere valor para a companhia,
do ponto de vista de que nós temos parâmetros já especificados, já foram calculados e medidos para que a empresa fique mais segura, que caminho você vê hoje que uma empresa está seguindo para que isso seja cumprido? É um ponto interessante. Até a gente falou da cultura, né? E é um árduo caminho em direção a essa cultura, né? A realmente ver uma organização que incorporou isso como parte dos valores da empresa, né? Que não está brigando, não tem atrito, e que aí você consegue medir e acompanhar até uma evolução de cultura mesmo, de maturidade, né? De ter números, de ter dados, um nível de interação suficiente também com a tua arquitetura de segurança para ver que ações de risco ali que a pessoa está tendo ainda no dia a dia, quando interagindo com a tecnologia, né? Então, é um caminho muito árduo até chegar realmente a uma cultura estável, perene, né? Mensurável e sustentável. Mas um ponto importante é que a gente fala muito sobre conscientização, eu acho que é o termo mais conhecido quando a gente fala em treinamentos e tal, né? Mas a conscientização é um primeiro passo em direção à cultura. Quando a gente pensa em uma pessoa que está conscientizada, talvez ela esteja ciente, né? E tem uma frase do Perry Carpenter, que é um autor muito conhecido dessa área, inclusive parte lá da KnowBe4 do nosso time, que ele fala, não é porque eu estou ciente que eu me importo. Então, eu posso estar assim, hoje a gente não está naquelas cadeiras que tem rodinha, né? Mas talvez em casa a gente tenha ela e um dia a gente quer pegar uma coisa na prateleira lá em cima, puxa, eu preciso subir em alguma coisa aqui, a única coisa que tem é a cadeira de rodinha. Todo mundo sabe que isso não é uma boa ideia. Mas você fala, vou apoiar aqui no armário, né? Vou botar aqui perto da cama, vou subir aqui rapidinho, tal, subo devagar, né? Continua tendo um risco ali, né? E acidente doméstico a gente sabe que são dos piores acidentes que a gente pode ter, né? Muita gente complica o resto da vida aí por causa de um acidente doméstico. Mas a ciência com relação àquilo não mudou a sua prática. Então, muito mais do que treinar, mostrar lá os conteúdos para a pessoa, olha, a gente faz isso por isso, por isso, por isso, ou não faz isso por isso, por isso, por isso, é que a pessoa incorpore comportamentos, né? A gente fala que é o ABC da cultura, em inglês, né? Awareness, Behavior, Culture, conscientização, comportamento, cultura. Então, o segredo acho que está nisso, de você conseguir transformar aquilo que você está ensinando para a pessoa em uma prática automática que ela vai ter. Talvez ela nem pense, existe uma regra que não me deixa fazer isso. Eu simplesmente não faço. É natural para mim não, sei lá, alguém me ligou e eu tô achando esquisito aquele assunto, eu vou falar com alguém antes. Eu não vou parar e pensar, não, mas eu fiz o treinamento, né? Assinei a política que não me deixa fazer uma coisa. Não. Ela simplesmente vai achar, cara, acho que é melhor eu não fazer isso, né? Não me lembro muito bem porquê, mas automatizei esse comportamento. Tem que ser natural, né? Isso, tem exatamente. que ser natural, não é lembrar da regra que você assinou lá, a política, tem que ser uma coisa natural, né? Exatamente. Então, tem que ter a política, lógico, tem que ter a regra do jogo, né? Tem que ser clara, tem que ser entendível para todo mundo, mas o objetivo é realmente chegar nesse ponto, e principalmente falando de cultura, né? Em que é automático, é natural e a pessoa se comporta daquele jeito simplesmente porque, não sei, fiz assim, né? Aconteceu. Aí você consegue entender que a organização ela já está mais adaptada, né? Ou seja, quando começa a ser algo automático, ou seja, eu não tenho que pensar mais se é certo ou errado, é porque, teoricamente, a gente já está aprendendo, eu já estou com os usuários muito mais prontos para se proteger. Já se criou um hábito, né? Quando criou o hábito parte da vida da pessoa, né? De começar a analisar quando recebe uma ligação ou recebe um e-mail. Pô, recebeu um e-mail, mas eu não pedi isso aqui, né? O Peru que me mandou um e-mail, só que não foi ele que me mandou. Pô, eu não pedi nada para ele não pode me mandar nada. O que tem nesse e-mail aqui? Pega o telefone e liga para ele. Fala, pô, chegou um e-mail aqui seu. Começa a ser natural isso, e tem que ser. Porque se ficar só na questão da regra, né? E aí é que eu falo que a questão do pessoal, o lado pessoal também ajuda, né? A pessoa começar a entender que aquilo que ela, na casa dela, ela desconfiaria, na empresa também ela vai desconfiar, né? Porque tem questão de ameaça hoje, pegam muito no senso de urgência, né? Sim. Senso de urgência, da relevância de quem está pedindo, né? Fraude do CIO. O presidente da empresa mandou um e-mail para mim aqui pedindo para eu comprar um gift card do Google, raspar e passar o número para ele. Cara, mas por que ele ia pedir isso para mim? Né? Não faz sentido. Então tem que ficar natural o negócio, né? E aí, quando a gente fala de segurança, de desenvolver essa segurança, essa cultura dentro da empresa, a gente sabe que a gente tem que contar com o colaborador e também com os líderes. Como que a gente consegue fazer esse encontro entre colaboradores e liderança para que essa cultura seja disseminada, que ela seja aproveitada?
Quer começar aí, Peru? Pode ser. Eu tenho eu tenho ali minhas convicções ali. Para quem já está no cargo de liderança, você sabe da sua responsabilidade. Mas é uma responsabilidade que não é só porque você é o líder que você é responsável por segurança sozinho. Os colaboradores também precisam ser. Então, acho que é uma união entre o colaborador e a liderança para que a segurança seja muito mais eficaz. Com certeza. Segurança é responsabilidade de todo mundo, né? Desde o atendimento ao cliente até a alta gestão, o C-level. Então, mas isso tem muito a ver também, e aí a gente volta na cultura organizacional, né? Não cultura de segurança, organizacional. Talvez a gente tenha políticas bem implementadas, né? Uma preocupação com a segurança, mas aquela coisa por compliance, talvez para inglês ver, como a gente fala, né? Chega na hora, o teu chefe vai falar, não, isso aí é besteira, isso aí é da segurança, depois você faz, né? Isso aí, não, mas não é seguro. Não, mas faz rapidinho aqui, não vai ter problema, né? Porque a gente precisa resolver isso aqui logo. Então, quando a gente vê algo implementado, mas que a própria gestão não respalda, fica difícil. A gente tem, principalmente no KnowBe4, trabalhando com empresas especificamente nisso, nessa área de conscientização de cultura, né? A gente conhece casos em que isso foi down-top, se é que isso existe, né? E não top-down, que você começa com um time preocupado com isso e jogando, empurrando isso para cima até que finalmente as pessoas entendem e de alguma forma, seja pela dor, né? Ou por realmente entender, por sofrer um ataque, por ter algum prejuízo, entendem e começam a incorporar aquilo. Mas no geral é muito facilitado quando vem de cima, né? Que isso já está dentro da realidade da organização. A alta gestão respalda, tem um investimento financeiro também. Vou falar, claro, de plataforma, de simulações de phishing, de treinamento, mas em qualquer outra iniciativa, um podcast, né? Fazer um podcast de segurança para poder ter verba para isso, né? Para poder falar sobre isso para os usuários, né? Isso mostra uma organização madura que entende a necessidade disso, dedica um orçamento, né? A gente vê ainda isso muito engatinhando, não digo só no Brasil, né? Em geral. Estudos mostram que só 3% do orçamento destinado à segurança é dedicado às pessoas, né, a treinamento, seja o que for, né, plataformas, eventos. Então a gente vê que isso é muito pouco perto do todo, né? Embora o maior risco ainda venha das pessoas e também o principal recurso, né? O recurso humano é o que a empresa tem, é o coração da empresa. Então, enfim, deixa eu pro Renato, já falei demais. Pra gente, Renato. Colaborador com liderança, né? Então, onde você tem que cria esse cenário. Se o board da companhia, se o nível mais alto da companhia não tiver jogando o mesmo jogo, esse jogo vai ficar muito mais difícil. Por quê? Por que eu vou fazer um treinamento, adotar determinado comportamento, seguir alguma regra, se a pessoa que está acima de mim, que tem um crachá mais pesado que o meu, não segue? É a mesma coisa com um filho. Como é que é a educação, não é? Você fala pro seu filho, não põe esse copo na ponta da mesa que vai cair. Aí daqui a pouco você olha, o seu copo tá na ponta da mesa. Educação se dá pelo exemplo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona. A educação se dá pelo exemplo. E quando o exemplo vem de cima, que essa analogia com a educação de pai e filho, eu acho que é bem aderente. Porque se o pai não dá o exemplo, o filho não vai seguir, né, o que o pai fala. Na empresa é a mesma coisa. Se o board da companhia não dá o exemplo, os caras que estão para baixo, o resto da companhia, não vai aderir a um tipo de comportamento, a seguir as regras, a seguir as políticas, né? Então, o exemplo tem que vir sempre de cima. O board tem que estar envolvido, estar consciente e divulgar isso, né? Fazer os integrantes da companhia saberem que eles estão atentos para o tema e eles se preocupam com isso. Porque se eles deixam transparecer que eles não se preocupam com isso, quem que vai se preocupar? Então eu acho que hoje o maior desafio de qualquer área de segurança não é só com conscientização, é com qualquer outra coisa relativa à segurança. E a gente tem participado de bastante evento aí, até a gente participa de alguns eventos juntos, né, painéis e tudo mais. Todo evento tem algum painel, alguma roda de conversa, alguma coisa falando como influenciar o board sobre segurança, né? Então tem que vir de cima. Tudo que é relativo à segurança, ou qualquer outra coisa, né? A gente fala segurança porque é o nosso dia a dia ali, né? Tem que vir de cima, senão fica muito mais difícil de você conseguir engajar para
o tema. E não é um tema, digamos assim, não é um tema muito sexy, né? É um negócio que normalmente as pessoas já estão acostumadas que a área de segurança fala não para tudo, né? Então aí fica mais difícil ainda. Falando um pouco de educação, né? Educação é a base de tudo. Quando a gente fala de educação, a gente está falando que se eu educo um colaborador para que ele fique muito mais entendido sobre o poder da segurança dentro da infraestrutura que a gente utiliza, né? Ou seja, do ambiente de trabalho, ele vai ter muito mais benefício e também vai trazer benefício para a empresa. Falando do ponto de vista de quem não é técnico, né? Como que a gente pode fazer para adaptar para pessoas que não são técnicas essa cultura de segurança, por exemplo, para os nossos familiares? Hoje a gente tem idosos que moram com a gente em algumas casas, a gente tem criança que também utiliza esse mundo de internet, as redes sociais. Como que a gente consegue trazer isso para esse público que não conhece da área técnica, que não sabe exatamente do que a gente está falando quando a gente fala sobre um firewall, ou sobre um bloqueio, ou sobre um DNS? Eles não sabem o que isso significa, mas eles utilizam os recursos de internet, eles estão nas redes. Como que a gente consegue apoiar esse público? É um ponto interessante, até mesmo dentro do ambiente corporativo, a gente tem níveis de maturidade e de conhecimento técnico muito variados, né? E uma coisa que, principalmente na KnowBe4, a gente defende muito é que não adianta eu querer aplicar uma receitinha de bolo, o mesmo treinamento para todo mundo, do mesmo jeito, os mesmos conteúdos, usando a mesma linguagem, o mesmo formato, né? A ideia é personalizar isso para cada realidade, para cada perfil, para cada função, aquilo que é mais relevante. A gente tem 3 palavrinhas mágicas que a gente usa agora, né? Tem que ser relevante, personalizável e adaptativo. Então, eu tenho que trazer conteúdo para a pessoa que tem a ver com a função dela, tem a ver com o nível de entendimento que ela tem, nível de conhecimento técnico para ela conseguir digerir aquela informação. Tem que ser personalizado nesse sentido também, para estar dentro da linguagem, daquilo que ela fala, daquilo que ela gosta. E adaptativo porque, puxa, você tem rotatividade de empregados, você tem hoje o que é um problema para mim amanhã não é mais, eu aprendi uma coisa hoje, eu começo a ter uma outra prática, né? Eu vou ser promovido, eu começo a ter outro nível de acesso. Então, você sempre tem que adaptar a realidade do que está acontecendo. E aí, trazer esses conteúdos de forma um podcast, né? Para o pessoal escutar e aprender lúdico, sobre isso. A gente tem, por exemplo, na plataforma lá, seriados, né? Como se fosse Netflix mesmo, com temporadas, vídeos mais cômicos, mais engraçados, porque o humor sempre ajuda na memória, né? Você pode não lembrar de uma reunião técnica que você fez lá, mas você lembra do meme que a sua tia mandou lá, né? Então todo mundo lembra do humor. Então isso ajuda muito. Ter formas de fazer isso recorrente também, e principalmente pensando em comportamento seguro, né? Os treinamentos são muito bem amarrados com, por exemplo, simulações de phishing. Não é só phishing, tem muita outra coisa, smishing, o phishing por telefone, né? Phishing, né? Com QR Code agora, né? Tudo que virou isso. uma moda, né? Mas ainda assim, a principal porta de entrada, principalmente pensando no corporativo, né, ainda é o e-mail. E até o Renato comentou de receber um e-mail meu falando alguma coisa que eu normalmente não pediria para ele, né? É muito difícil a gente identificar o que a gente chama de BEC, que é o Business Email Compromise, né? Você tem um e-mail legítimo, talvez de uma cadeia de suprimentos, uma empresa que não se preocupa tanto com a segurança, teve uma conta comprometida, e o Renato recebe e-mail de uma pessoa com quem ele lida no dia a dia. Talvez até sobre um assunto que é um assunto sobre o qual eles tratam. Tá aqui o boleto desse mês para você pagar. E chega na hora, não é. A pessoa teve acesso à conta e está mandando alguma coisa. Então, ter essas simulações recorrentes, isso às vezes é percebido, é visto como uma traição, uma ofensa, né? Tô recebendo um teste de phishing, fui enganado. A pessoa fica brava com isso. Então, mudar esse mindset, né? Esse jeito de pensar assim, e ver isso como um treinamento, né? Imagina se um goleiro fosse ficar ofendido porque as pessoas ficam chutando nele um monte de bolas lá até ele defender todas e fazendo gols também, porque ele não consegue defender todas. A ideia é preparar você para a situação real, né? Então, ter essa exposição dos usuários, né, às situações reais. Falei do phishing, mas talvez um evento mais físico, né? Alguém tentando entrar no escritório para ver se as pessoas vão perceber, né? Alguém sem crachá. É interessante para perceber que são coisas do cotidiano. A gente vê um banner com uma promoção com QR Code. Exato, né? Isso acontece muito, né? Você falou da questão, né? A gente deu o exemplo aí do e-mail, né? E você falou da cadeia de suprimentos. Nós tivemos um incidente o ano passado dentro do grupo, onde houve exatamente
comprometimento dentro da cadeia de suprimento, onde a pessoa recebeu um e-mail, supostamente de uma pessoa com quem ela já estava trocando e-mail sobre aquele mesmo assunto. Uhum. E como que foi detectado? A pessoa detectou. Falou, não, peraí, eu estou recebendo um e-mail dessa pessoa aqui, mas está estranho esse negócio. Deixa eu responder para ela e perguntar se é isso mesmo. Mandou um e-mail de volta para a pessoa, falou, ó, você me mandou tal coisa aqui, é isso mesmo? E aí veio uma resposta, sim, é isso. Aí ele olhou e falou, opa, peraí, essa pessoa não responde desse jeito. Deixa eu ligar para ela. Pegou o telefone, ligou e falou, escuta, ó, recebi um e-mail. Não mandei e-mail para você. Olha aí. E era um ataque real que ia acontecer e ia dar um prejuízo ali por volta de 40 milhões de dólares. Uma pessoa que detectou, não foi nenhuma ferramenta. Esse tipo de Porque coisa foi é um difícil, ataque é direcionado legítimo, e né? muito Como é bem que é uma feito. E ferramenta? hoje eu vou até entrar um pouco num tema que não é o nosso aqui, que é a questão da IA, que vai para um outro episódio do nosso SC Sabercast, falando de IA. Mas hoje está muito mais difícil de você identificar, porque a IA está gerando... Você pode estar vendo e ouvindo a voz da pessoa que não Exato. garante que Antigamente você é a pessoa. falava, não, eu só acredito no que eu escuto, no que eu vejo. Hoje nem no que você escuta e no que você vê. Já era algo difícil de conhecer, agora está começando a ficar quase impossível. Agora está ficando quase impossível. As pessoas não conseguem mais distinguir. Isso é um problema. Então tá cada vez Ou mais seja, complexo. duvide de tudo e todos. Tudo e todos, exatamente. É um caminho, Daqui a pouco as pessoas vão olhar no espelho e vão duvidar se sou eu mesmo. Falando um pouco do dia a dia, né? Qual é a recomendação para o dia a dia, para que as pessoas entendam a cultura e continuem colocando em prática? Cara, essa pergunta é complicada, né? Porque, assim, primeiro você tem que aceitar, né? Aceitar que aquilo ali é um conhecimento novo e de que aquilo vai trazer algum benefício não só para você dentro da empresa, como na tua vida pessoal, né? Então, porque também não dá para vestir aquela camiseta de que, segurança é tudo na vida, porque no fim das contas você vai chegar na farmácia, em algum lugar você vai ter que dar o seu CPF e tudo mais, mas você tem que, aquilo que eu falei no começo, de que pensar um pouco de que, será que isso aqui que eu vou fazer agora aqui na empresa eu faria na minha vida pessoal? Então as pessoas têm que começar a aceitar essa questão da cultura de segurança como algo que é benéfico para elas e não só dentro da empresa, fora da empresa também. Porque eu acho que fora da empresa a pessoa está até correndo mais risco do que dentro da empresa. Porque dentro da empresa você tem uma série de mecanismos ali te protegendo. A tecnologia, de certa forma, está te blindando um pouco. Não existe tecnologia 100% segura, não tem bala de prata para segurança, mas tem uma série de camadas de segurança que te protegem. Tem ali uma ferramenta que está analisando um back, né, um e-mail, se ele realmente é do presidente da empresa ou se não é, né, com inteligência artificial e tudo mais. Tem lá o filtro de conteúdo que, se você clicar num link e for um link malicioso, não vai te deixar navegar. Só que na sua casa, se você pegar o seu computador pessoal, não tem nada daquilo ali. Uhum. E você está em risco. Então, tem que começar a entender isso que a empresa está colocando como cultura de segurança, como melhores práticas, para a vida pessoal dela também. Estar aberto a receber esse conhecimento que isso é cotidiano, né? Faz parte da vida. A gente vai aprendendo, a gente aprende do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. A gente nunca para de aprender. E as pessoas têm que aceitar isso como um conhecimento a mais e não simplesmente como uma regra da empresa. Perucci, e aí trazer, talvez, principalmente levando para a vida, né? Da mesma forma que você protege ali, talvez, o seu dinheiro, né? Pensar nas informações como algo de valor, né? É muito fácil a gente pensar em proteger a sua carteira, proteger um bem, né? Pô, isso aqui eu sei que tem valor. Mas hoje em dia, o quanto de valor tem informação, né? E a gente, agora com o uso dos chats da vida, né? A inteligência artificial, quanta informação que a gente está dando ali, principalmente versões gratuitas, né? Em plataformas, coisas que a gente posta,
tudo são dados sobre a gente que estão sendo acumulados ali, do seu perfil, seus gostos, seu consumo, né? Isso está sendo vendido para alguém, você é um produto ali naquele meio, né? Então, olhar para isso de outra forma, cuidar com o que você compartilha, principalmente, bom, estou entrando num assunto talvez já do nosso próximo encontro aqui, né? Mas coisas sobre os filhos, fotos, informações, usar múltiplo fator de autenticação. Tem gente que usa na empresa, mas tem a sua conta pessoal de e-mail, não usa isso, não coloca ali um MFA, nem que seja um SMS no celular, que pode não ser o mais seguro, né? Não, e detalhe, hein? Recentemente aí teve o vazamento do Google, né? Então, bilhões de credenciais do Google, né? Vazadas. Né? Então, o Google já recomendando às pessoas, troque a sua senha e ative o MFA. MFA hoje é uma coisa que é tão básica quanto a fechadura da porta da sua casa. Um golpe comum é o do WhatsApp, né? Se você não tem o fator de autenticação, e aí você manda o código lá quando um atacante está atacando ali a sua conta, e ele manda um código, e se você der o OK no código e não olhou nada, você não tem MFA, ninguém consegue validar que aquele aparelho que está recebendo o novo número é de fato seu, você perdeu o seu acesso ao WhatsApp, foi clonado, outra pessoa vai se passar por você e vai começar a aplicar golpes, né? Então, esses cenários a gente tem aí, o fator é um caso desse. Ajuda muito. E aí, só voltando um pouquinho na questão ali de, quando o Peruque estava falando da plataforma, os tipos de conteúdo que tem, essa questão das séries que tem, né? Você colocar um negócio mais divertido, né? Mais descontraído, né? Do que um conteúdo só de PPT, para a pessoa ler ali. Eu acho que de repente essas séries, né, que tem até na plataforma lá, são bem legais. Eu acho que hashtag fica a dica, eu acho que a gente podia fazer um EC Cyberflix. Legal, bacana, vai ficar bom. Um spoiler, hein? Vamos fazer um EC Cyberflix aí para conscientizar o pessoal, de repente colocar premiação, né? Eu acho que, eu não sei, isso ainda funciona. Eu acho que a gamificação, né? A tal da gamificação. Fazer com que fique legal, né? Exato. Eu acho que uma coisa é você ter a gamificação aplicada dentro do seu programa e outra é você ter o seu programa amarrado em gamificação. Totalmente, né? Senão você vai criar um usuário quase que um drogado ali, que quer algum tipo de estímulo de volta, ganhar. né? Ele quer ganhar, então ele faz o treinamento só porque ele quer ter o prêmio, ou quer ter aquilo. Então, quando você joga isso para comportamentos, então, por exemplo, lá na Nobe4, a gente acho que é trimestre, a gente faz um sorteio lá de $100 para umas 5 pessoas que reportaram e-mails suspeitos com o botão de alerta. Então, o uso lá do botão de alerta. Então, você foca a tua gamificação num comportamento seguro que você quer que a pessoa tenha. E reportar e-mail, puxa, não tem prejuízo nisso, né? Desde que seja um e-mail realmente potencialmente malicioso e não qualquer coisa, né? Mas aí você vai educando também, ensinando a pessoa. Agora, dar um prêmio pela pessoa fazer o treinamento. Puxa, é obrigação dela fazer o treinamento, né? Então, será que ela vai fazer com o mesmo empenho, mesmo afinco, e balizar o teu programa todo só nisso, só em gamificação? Acho que é complicado. Mas quando bem aplicada, um joguinho para ensinar sobre segurança. O cara vai jogar um joguinho ali para aprender a identificar phishing. Acho que tem o seu valor, sim, tem o seu propósito. Falando um pouco aqui de como é que a gente faz para manter essa cultura viva, né? Ou seja, as pessoas mudam, né? Nós estamos aqui falando sobre um assunto de segurança. A empresa ela tem várias pessoas que vão chegar, né? Com novas ideias, outras que vão sair e vão transmitir essas ideias em outros lugares. Quando a gente fala de manter isso vivo, né? Manter isso funcionando, ou seja, é algo que fique cíclico, nunca mude, né? Ele só melhore. Como é que a gente consegue trabalhar para que isso aconteça o tempo inteiro, que seja sempre uma evolução? O que você acha? Boa pergunta. No nosso caso, nós estamos em uma empresa onde as pessoas costumam ficar bastante tempo, né? Agora, você pega empresas, uma fintech, empresas que têm uma rotatividade grande, é mais difícil. Mas quando você coloca isso como parte da essência da empresa, hoje as empresas, fintech, as startups, já seja essa realidade, já nasceram nessa realidade. Aí você vai pegar uma empresa com 80 anos que não viveu essa realidade, é muito mais difícil. Só que, por outro lado,
Se você conseguir, como as pessoas estão ali por mais tempo, talvez fique um pouco mais fácil. Eu não sei o que o Peru tem visto aí no mercado, mas nesse sentido, assim, eu acho assim, que a empresa que é mais nova, nesses modelos novos de startup, que já nasceram, né, no meio digital, fica mais fácil. E as pessoas também, as pessoas mais novas, Talvez também, o perfil, né? o perfil já tá. Já tem uma cabeça. Já tem uma cabeça. Já né? nasceu com isso, já nasceu com um tablet na mão, com o celular na mão, talvez fique um pouco mais fácil. Agora, para aquele que ainda bom, não vou falar porque tá vindo vai entregar. digital. Ele fez curso de datilografia, tá analógico, ficou um pouco mais digital, difícil, né? E aí vai para IA. Então é um processo, né? Eu não sei o que você acha aí, Peru. Eu acho que a cultura facilita isso, né? Eu falei no começo do produto do meio, né? Então, se você consegue chegar ao ponto de ter essa cultura, e principalmente numa empresa que tem a cultura como um fator muito forte, né? Pensando na realidade de vocês aí, 80 anos você falou, né? 80 anos. Imagina o quão forte essa cultura a ponto de uma pessoa entrar e pouco tempo depois ela já ter uma cultura incorporada, seja boa ou seja ruim, né? Ela entra ali no meio de pessoas que se comportam de um jeito, ela vai se comportar daquele jeito, né? Então, tem até estudos de pessoas que, sei lá, já viu brincadeira, até todo mundo olhando pra cima no meio da rua. Passa alguém e de repente começa a olhar pra cima também, né? É natural você olhar, tá todo mundo fazendo uma coisa, talvez eu devesse fazer também, né? Ou aquele filme Não Olhe Para Cima, né? Tem uma cópia, né? Você vai copiar o comportamento então do próximo. Simples. Por quê? Porque é assim, todo mundo faz, né? E, puxa, eu quero eventualmente que essa pessoa entenda, incorpore? Quero. Mas se ela viver, pô, ela não sabe tecnicamente o que é um ataque lá, uma vulnerabilidade que pode ter uma plataforma, um servidor, sei lá. Mas ela sabe que aquele comportamento não é seguro. Então, tendo a cultura, ela vem de fora, ela acaba já meio que assimilando aquilo. Ela pega aquele bom vírus da cultura. Tudo que a gente falou aqui roda, eu acho que em cima de duas palavras, né? Hábito e comportamento. Né? Você criar o hábito de ter um comportamento seguro. Você vai ficar mais seguro, a empresa vai ficar mais segura. Eu acho que é exatamente isso, fazer com que algumas atitudes tornem-se o hábito e aquele hábito vire um comportamento. Porque a partir desse momento a pessoa vai estar aculturada e ela vai conseguir passar para o próximo, né? Essa pessoa que hoje é um analista, depois ele vai virar um coordenador, vai virar um gerente, ele já vai com aquele hábito e ele vai passando para toda a cadeia, né? Eu acho que é um evangelista dentro. Exatamente, já vira um círculo virtuoso, né? Isso faz parte de algo que eu ia fazer agora, a próxima pergunta, em relação a... você acha que isso é possível ser medido? Como que eu consigo medir, por exemplo, que os meus usuários eles estão aculturados, né, do ponto de vista de segurança, que eles estão já um nível mais avançado, né? Como que eu consigo medir? É possível fazer essa medição? Como que é? É por amostragem? Ou é por exemplo? Né? Ou é a cópia do colaborador? Né? Se o colaborador está fazendo assim, então eu tenho que fazer dessa forma. Né? Se o meu colega aqui do lado ele não está acessando um site malicioso ou um site que não deveria ser acessado, eu também não vou acessar. É assim que a gente consegue medir? Qual que é os caminhos de medição? Medir também o efeito o quanto vem de cultura. Eu acho que é naturalmente a cultura, porque se não fosse a pessoa talvez não se comportasse, mas talvez medir o fim, né, o indicador mesmo. Puxa, quantas ações ou triggers ali do meu firewall estão acontecendo e se está diminuindo com o tempo, porque as pessoas estão deixando de fazer isso, né? Ou então os indicadores de falhas em testes de phishing ou de volume de e-mails reportados, as pessoas estão se preocupando, estão criando entendendo que a segurança é a responsabilidade delas. Ninguém vai estar olhando o e-mail do Renato sabendo que o colega dele mandou um ataque para ele. Só o Renato pode olhar para aquilo e falar: isso aqui está estranho, vou reportar, né? Então tem indicadores, né? E principalmente eu estou tentando evitar falar da plataforma da KnowBe4, mas talvez se integrar ao seu ambiente e ver os seus provedores de segurança, eles estão ali o tempo todo gerando alertas de ações de risco que as pessoas vão ter no dia a dia, né? Então amarrar isso com um coach em tempo real, o cara fez alguma coisa, fulano, a gente parou dessa vez, mas toma cuidado, da próxima pode haver uma falha, nem toda ferramenta é infalível, né? E trazer para ele no dia a dia, lembra do treinamento? Igual ensinar uma criança a atravessar a rua, né?
Você várias vezes dá a mão e fala, vamos atravessar agora. Olha para um lado, olha para o outro, até que aquilo vai ficar automático. Não precisa ter mais ninguém do lado dela para falar. E aí você vai pegando na mão do colaborador. Então, você vai medindo os resultados através desses indicadores de risco e de ações de risco que eles estão tendo. Claro, através da redução disso, né? Enquanto isso está melhorando ali no teu ambiente. Esse exemplo de travessia eu sempre falo pro meu filho, né? Eu falo assim, ninguém atravessa com a cabeça baixada. A gente tem a mania, hoje, por causa do celular, de querer atravessar a rua olhando para baixo. É pior do que olhar para os dois lados, né? Então você levanta a cabeça, guarda o celular e atravessa. Então é um caminho, né? Você vai mostrando, uma hora as pessoas vão aprendendo. Eu acho que é isso aí mesmo. Você tem que e para medir realmente é um pouco mais difícil. Não é nada, eu diria que não é 100% assertivo. Até porque uma brecha, um vazamento de informação, a empresa pode ter o comportamento mais seguro possível de todos os integrantes. Basta o cara clicar num link a hora que ele acabou de acordar. Então, assim... Ou tem mania de ter as coisas no celular, né? Tá ali com pressa, pegando... Ai, me pediram aqui e tal. Então, assim... Uma hora vai falhar, né? Somos todos seres humanos, passíveis de falha, né? Mas, realmente, quando você tem tecnologias à disposição... você está monitorando, integrando todas essas tecnologias, você vai criar os indicadores, né? Mas isso não significa também que estamos imunes a falhas, porque uma hora alguém vai estar meio sonado lá e vai clicar num negócio que não devia, né? Mas é importante você ter um indicador. Risco zero nunca vai ter. Risco zero não existe. Mas a gente tem que mitigar o máximo possível. Mitigar o máximo possível e tentar mostrar, né? Porque tudo, né, meio corporativo, tudo é número, né? Se você não conseguir mostrar com números, você vai mostrar com o quê? Né? É mais difícil, mas é o que o Pedro falou. Integrar, né? E aí pegar esses números, tá caindo aqui, nós fizemos aqui essa campanha de treinamento, divulgamos aqui o podcast, tem lá as séries que estão sendo passadas e estamos, né, fazendo os testes de phishing ali regulares, tal. As pessoas estão caindo menos, estão reportando mais. A combinação desses indicadores aí vai mostrar o quanto que isso está sendo eficiente. E voltando na questão do prejuízo financeiro que o Renato falou, né? A gente tem benefícios financeiros também, porque todo mundo tem que ter um tipo de seguro cyber hoje em dia, né? E você tem redução drástica de custo com isso se você tem um programa de conscientização implementado, né? São ganhos aí financeiros também, talvez não perdas nesse caso, mas ganhos financeiros que você tem como consequência aí de ter um programa de conscientização também. Muito bem. Agradecer aí a presença do Renato Sobral, Rafael Perucchi. Foi um bate-papo muito legal, muito bacana. E a gente se vê no próximo OEC Cybercast.